Bom dia, graça e paz, todo mundo bem? Glória a Deus, né? Já dá para montar a célula lá, Natan. Tem quem toca, tem quem canta, tem quem prega. Dá para fazer uma célula lá na GS Elma, né? Montar um polo lá, daqui a pouco a gente faz uma secrim bing. Glória a Deus, Deus é bom demais, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu confesso que eu estou empolgado. Eu confesso. Estou sentindo meu corpo arrepiado, Natan. Vocês não ficam me oprimindo não, hein? Já sentiram a presença de Deus aí essa manhã? Impossível não sentir, né? É notório. Não, pode tirar o fundo que meu amigo Jonathan vai ficar comigo aqui. Obrigado. Né, Johnny? Gente boa. Eu confesso que eu sou motivado pelo amor, eu gosto de música. Isso eu aprendi com o pastor Saulo também. Como é que é A palavra de Deus diz que o Espírito habita no meio dos louvores, né? Isso é algo que pulsa dentro de mim, eu gosto demais. Mas pra gente acelerar isso aí logo, vamos embora, tacar fogo nesse negócio hoje. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Jesus aqui. E diz o seguinte: pelas quais ele nos deu, nos quais tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina. Diga comigo, natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Somente esse versículo. E quando eu li esse versículo, junto com o tema do mês, que é a compaixão, e toda a atmosfera que a gente tem vivido, a gente está vivendo, Deus me fez lembrar de, provavelmente você escutou essa frase de uma outra pessoa, mas eu lembrei do meu irmão mais velho falando essa frase comigo há muitos anos atrás. Que ele, uma vez numa conversa, ele falou: cara, a gente tem dois leões dentro de nós. O leão da carne e o leão do espírito. E por que eu lembrei dessa frase? Porque como nós lemos e como nós repetimos, nós fomos convidados ou participantes de uma natureza divina. Jesus, ele nos trouxe a participar de algo. Jesus veio à terra para nos fazer e nos conectar a algo. E esse algo é uma natureza divina. Só que você concorda comigo que se a gente foi colocado, participante, integrado em um algo, existe um outro lado, não é isso? Então a gente também tem a nossa natureza humana. Nós somos carnes, a gente habita num plano terreno. E isso é tão simbólico com essa frase, exatamente por isso. Porque quando ele concluiu a frase que ele falou, ele disse o seguinte: aquele leão que você mais alimenta é o leão que vai vencer a guerra. E nós temos uma guerra diária dentro de nós. Todo dia a gente tem a carne lutando com o espírito. Todo dia a gente tem as nossas vontades lutando com os princípios e os mandamentos de Cristo. Não é isso? Todo dia que a gente levanta algo, como diz a música do Tarly, o pecado vem, bate a porta, tenta nos corromper, nos tenta tirar da direção, nos tenta tirar do caminho que Cristo tem nos colocado. E ao mesmo tempo a carne está falando assim: ah, não, que isso, para, faz isso. Troço tão simplesinho. Domingo retrasado, eu saí daqui da sede, fui ali comprar um churrasco aqui na frente pra gente almoçar. Eu conheço o menino que faz o churrasco ali, eu fui falar com ele, falei: brother, beleza? Ele: beleza. Ele: o que tu quer? Eu olhei, eu falei: cara, é tão simples, né? Eu podia simplesmente falar com ele: não, eu quero tal coisa. Mas ainda havia pelo menos umas 4 pessoas na minha frente. Falei: não, cara, tem gente na minha frente. Atende, pessoal. Vai chegar a minha hora. Vai chegar a minha vez. Mas você entende que as pequenas coisas e todo dia
algo vem tentar corromper, algo vem tentar criar uma batalha dentro de nós, algo vem trazer aquela frase que é amaldiçoada, que a gente precisa repreender da nossa nação, que é o jeitinho brasileiro. Sabe, isso tem que ser extinguido da nossa vida. A gente não tem jeitinho brasileiro, a gente tem princípios segundo a Bíblia, princípios segundo o Espírito Santo na nossa vida. Então todo dia a gente tem uma batalha. Todo dia a gente batalha. Tem uma musiquinha que eu cantei lá no Vila, eles brigaram comigo, mas eu vou cantar aqui também. Tem uma musiquinha que bombou. Os kids vão ficar felizes comigo, que é aquela: bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha, acordamos e a vaquinha, e a cocoricó, dona galinha. Vou despertar a memória de vocês agora o seguinte, que a gente que é mais velho, o nosso era cocoricó. Cocoricó. Só que seria tão bonito e tão maravilhoso todo dia acordar com o sol brilhando e você, corre, dona galinha, vem cá me dar o ovo, o bacon, não sei o que, e para lá. Mas, cara, a realidade nem sempre é essa. Eu sou a Amanda, minha esposa, a pastora Amanda, de vez em quando ela sofre, porque eu confesso que eu acordo mal-humorado. Acordo. Tem dia que eu acordo rabugento. Tem dia que eu acordo igual um velho de 70 anos. Tem velho de 70 anos melhor, né? Perdão. Mas tem dia que eu acordo todo caquético, vou lá aqui com o meu joelhinho doendo. Até a aura voltar. Se quiser, só tem adulto aqui. Vou explicar com os adolescentes, mas eles não têm. Então todo dia a gente vai ter isso. Mas sabe o que me impressiona e me aquece meu coração, sabe? É por isso que eu fico empolgado quando Deus me deu essa palavra. É que mesmo Deus sabendo que a gente tem uma natureza humana que vai gladiar com a nossa natureza divina, a gente sempre tendo e querendo encaixar um jeitinho, mas indo para os princípios, a gente sabe, Deus sabe, Jesus sabe que a gente tem altos, que a gente tem baixos, que a gente oscila, mas sabe o que aquece o meu coração? É que em tudo Ele vai dizer sempre assim, ó: eu não desisto de você. Você consegue sacudir o teu vizinho e falar assim, ó: Deus... Não. Voz de profeta, querido. Você está num ambiente profético e a Bíblia garante pra gente que o ambiente profético todos podem profetizar. Então sacode o teu vizinho e fala com ele assim: Deus não desiste de você. Se você crer, você pode dar uma salva de palmas nisso, querido. Você pode adorar a Ele. Não há uma reação em Jesus, em Deus, que faça Ele desistir de nós. Não tem. A Bíblia fala que há a separação do homem e Deus pelo pecado. Mas mesmo no pecado, Deus continua indo no local marcado. Adão não errou, Adão não pecou. Deus não desceu ao jardim, mas o homem é que se escondeu. Deus continua olhando para a gente toda manhã, mesmo na nossa mau humor, mesmo na nossa caretice, mesmo a gente revoltado, Deus olha assim e continua a falar: estou aqui, quero fazer algo cumprir na tua vida, quero fazer cumprir a expectativa que eu tenho para você esse dia. E tão simbólico para a gente, e é esse o cerne da mensagem, é a gente olhar para a vida de Pedro. Cara, Pedro é a resolução mais simples e mais pura de tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Eu acho que Jesus, quando escolheu Pedro, falou assim: eu vou pensar lá na Secrim, daqueles caras que estão lá domingo de manhã, para eles entenderem quem eles são e quem eu sou. Acho que ele falou: Pedro, vem cá, chega lá na frente, tu vai entender. Acho que é por isso que ele falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cara, porque Pedro era louco. Pastor Pedro era um cara muito louco, muito inconstante. Sabe? Não vou passar em toda a biografia, mas em alguns pontos da história de Pedro. E a gente vê em algo muito importante, muito conhecida a passagem.
Em um tempo, os discípulos estão ali com Jesus fazendo alguns milagres. Jesus realizando algumas coisas, multiplicação de pães. Vai lá. Aí Jesus para eles e fala assim: pega o barco, vai para o outro lado, eu encontro vocês lá. Todo mundo desce, felizão, pega o barquinho, presbítero, aquele que o senhor fez lá na marcenaria, bota no mar e começa, todo feliz. Você já pegou isso? Porque olha só, a gente quando chega, a gente quando encontra Cristo a primeira vez, Ele vai liberar uma palavra ao nosso coração. E a gente fica empolgado, fica aceso, pegando fogo. Fala, eu vou encarar esse mar com o remo do barquinho, eu vou atravessar ele a remo. E eles foram. Só que no meio do caminho, o que acontece com o barco? O que acontece com o barco? Vamos, gente, eu sei que vocês sabem, fazer igual a pastora disse, tempestade. Vocês sabem o que acontece no barco? Viu como é que vocês sabem? Uma tempestade assola o barco. E é onda forte, é vento, é raio, é tudo pegando, o barquinho quase virando. E eu falei isso lá no Vila Rica, é uma conjectura. Minha mente viaja nessas coisas. Eu fiquei pensando nos caras, lá no meio do barco. E vê se não vai fazer sentido para a sua vida. No meio da tempestade, eu não vou falar duvido, mas eu acredito que um chegou e falou assim: cara, mas não foi Jesus que mandou a gente atravessar? Não foi Jesus que mandou a gente pegar o barquinho e encarar o mar? Por que está tendo tempestade agora? Por que está tendo dificuldade? Por que eu estou tendo palavra de morte? Por que eu estou tendo palavra de paralisação? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que é isso? Por que é aquilo? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou doente? Mas não foi Jesus que garantiu que te encontraria do outro lado? Eu falei isso na casa de paz na terça-feira. Jesus, ele não está levando em conta os nossos questionamentos, mas ele leva em conta a nossa posição, o nosso posicionamento. Jesus não quer saber o que você está questionando, mas Deus quer saber que você continua aqui, ó, firme, firme, é para lá que eu vou, perdão, firme, firme, é para lá que eu vou, é para lá que eu estou andando, porque Deus já deu a direção, Deus já apontou o caminho. E se Ele já apontou o caminho, é Ele quem vai garantir. E eles estão no meio da tempestade, pastor Saulo, revolto, de repente tomados por um medo, tomados por uma incerteza. Aí sabe o mais legal, Natan? É que enquanto eles estão lá, pastora, no meio da tempestade, Jesus desce do monte, aonde ele estava orando, chega no meio chega perto da água. Aí ele fala assim: vou encontrar esses caboclos agora, esses cabeçadores. Vou pegar meu barquinho, vou remar aqui e vou encontrar eles. Não é isso? Não, nem precisa colocar. Bota na água aí não, que eu vou derrubar esse trem de novo, que eu estou empolgado. Pode tirar, pode tirar. Jesus fala assim: eu vou pegar meu barquinho e vou encontrar eles. Não é isso que Jesus faz? Vou pegar a minha lancha motor aqui, ó, grandona, para enfrentar todas as ondas e vou encontrar eles. Não é isso que Jesus faz? O que Jesus faz? O que Jesus faz? Achei impressionante a Mel contando o testemunho dela, de vocês. Porque tem hora que a gente quer ver Jesus somente do jeito que a gente entende que Ele fala e que a gente reconhece Ele. Porque no meio da tempestade a lógica deles era: pô, caraca, vai vir um barquinho me salvar. Vai vir alguém com uma outra embarcação maior que a minha e falar assim: ei, pula para cá para me te trazer a atravessar. Só que Jesus está lá na ponta do mar fazendo assim, ó. Eu vou encontrar eles andando. Eu vou por cima da água, eu vou caminhando por cima do mar. Eu não sei se você está acreditando nisso, mas o mesmo Deus que andou na água lá atrás é o mesmo Deus que caminha sobre as águas ainda hoje.
Sabe por quê? Eu acho que Deus, quando começou a andar sobre as águas, Ele falou assim: eu não vou me revelar do mesmo jeito que eu sempre me mostrei para eles. Eu vou fazer eles acreditarem e entenderem que há várias e várias formas de eu me manifestar, para que independente da situação que eles enfrentarem, eles vão conseguir me enxergar. E Jesus vai no meio da tempestade, pastor. Acredito que a mãozinha no bolso, o vento. Aí eles avistam Jesus. Fantasma! Fantasma! Cara, naquela época nem existia cinema para ter filme de terror. Aí, cara, Jesus fala para eles assim: não temas, sou eu. Não, você não entendeu. Foi exatamente o que aconteceu com eles. Porque ele já chegou, pastora, se apresentando e falando quem era. Mas sabe qual foi a resposta? Que muitas vezes a gente faz na nossa vida é questionar quando Cristo se apresenta de uma forma que a gente ainda não está conhecendo. Porque Pedro vira para ele e fala assim: se é tu mesmo, deixa eu ir. Até aí. A pergunta para essa manhã é: o que você ainda está questionando Cristo, que Ele já se apresentou para você, falando que é Ele? A tempestade está forte, o vento está forte, mas Cristo já se apresentou a você falando: ei, sou eu, não temas. E eu não sei quem é mais louco, com todo respeito, se é Jesus ou se é Pedro. Porque nessa pegada toda, que Pedro vira para ele e fala assim: se é tu, deixa eu ir. Aí Jesus vira para ele e falou: vem. É bonito a gente falar que Pedro andou sobre as águas. É legal, é maneiro, é impactante. Mas lembra que Jesus não leva o questionamento, mas a posição. Ele perguntou: se é tu, deixa eu ir. A ordem foi: vem. E ele, ó, bota um pezinho, bota o outro pezinho, aí dá mais um passinho, dá outro passinho. Aí vocês vão entender o porquê que o tema da mensagem é a compaixão de segunda-feira. Porque a gente vem para um culto desse, domingo de manhã, algo impactante, a presença de Deus, testemunhos acontecendo, Deus enchendo a nossa vida e ativando o nosso espírito. A gente até bota o pezinho para fora do barco, pastor, dá outro passinho, sai daqui como? Uou! Uou! Se me der uma capa vermelha, roupa azul, eu vou. Eu viro um super-homem. Só que aí a gente se perde por tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta lá fora. Pedro sai do barco, anda. Daqui a pouco ele olha para o lado. Ele se depara com o vento. Ele se depara com a onda. Ele se depara com os amigos falando no barco: Pedro, tu é maluco? Tu vai afundar, Pedro. Para, Pedro, volta, Pedro. Só que Deus te trouxe aqui essa manhã para você entender o seguinte: quanto mais longe no barco, mais próximo de Jesus. O barco simboliza a nossa segurança, aquilo que a gente acha que é o nosso redomo, a zona de conforto. A gente precisa largar isso e continuar caminhando, porque Jesus está ali, ó, te aguardando e falando: vem, vem que eu não vou solidificar a água, eu não vou transformar em concreto, mas eu vou fazer você andar por cima desse problema. O problema não vai subir, mas você terá capacidade para atravessar por ele. As circunstâncias não vão sumir, querido. Eu não estou aqui para te falar que vai ter um pop limpo em mim, que você vai chegar ali fora e os seus problemas subiram. Não, eles estão lá.
Mas você veio aqui essa manhã para ouvir uma palavra, que existe um Deus muito maior, existe um Deus que tem compaixão, existe um Deus que tem uma palavra liberada sobre você, que descerá o ensinamento e a direção correta para você atravessar essa fase. Só que Pedro afunda. E não acho você que nós não vamos afundar. Nós vamos. Mas Jesus não para e fala assim: não, deixa Pedro beber um golinho d'água para ele entender qual é da parada. Tinha um antigo sistema de aprender a nadar, né? Que é aprender a nadar e empurra quem não sabe da piscina. Não, cara. Quando a gente estiver afundando, quando a gente estiver na nossa fase ruim, sabe o que Jesus faz? Quando você estiver na fase ruim, sabe que o sol da fazendinha não acordar um sol e você quiser derrubar ele para pagar ele com a água, Jesus está ali assim, ó. Sabe aquele dia que você chega no trabalho, está tudo ruim? Sabe aquele dia que o marido torra a tua paciência, a esposa torra a tua paciência? Sabe aquele dia que o filho só faz teimosia? Jesus está ali, ó. Sabe aquele dia que você está se sentindo sem força nenhuma para realizar aquilo que colocaram na tua mão? Jesus está ali, ó. Falando: eu não desisto de você, eu não te abandono, independente de circunstâncias, de tempestade, de vento, eu não desisto de você. Jesus, ele não chega próximo de nós por sermos ou não pecador, mas ele chega por perto de nós porque ele nos ama. Deus entregou Jesus numa cruz porque ele nos ama. Ele suportou a cruz e tudo aquilo que ele passou, porque ele nos ama. E vai continuando. Uma outra parte da história de Pedro é quando Jesus está preso, sendo julgado, lá no pátio de Caifás, as coisas todas acontecendo. E começam a falar para ele assim: pô, tu andava com ele. Eu não. Tu tem o cheiro dele. Quem? Eu? Não tenho nada. Você parece com ele. Eu não. Aí o galo para. Aí Pedro é tomado por um remorso, sabe? É tomado por uma circunstância que eu acredito, pastor, que deva ter pegado o coração dele. Já viu aquela situação que a gente está se sentindo angustiado, preso, pressionado? Eu acredito que o sentimento de Pedro era esse. Quando o galo canta, acho que ele falou: caraca, e agora? A gente sai daqui num culto como esse, carregados, pastor, cheios. Cara, é impossível alguém falar que não saiu cheio daqui. Aí é só quem não está conectado. Mas existe, a gente ainda existe essa guerra dentro de nós. E o impressionante nesse pedaço da história é que quando Pedro se sente tão acuado, tão aprisionado, em tudo que ele errou e falhou, ele vai procurar Jesus e Jesus já está onde? Na cruz. Imagina
Que loucura. Porque toda vez que errava, ele estava com Jesus próximo a ele. Ele podia ir lá, Jesus, me perdoa. Jesus, ele arrancou a orelha do cara, Jesus foi lá e falou, Pedro, calma, Pedro. Não é assim. Só que dessa vez, Jesus já tinha falado com ele, falou, cara, você vai me negar. Não vou. Nós estamos juntos, fechado. Se botarem a mão em tu, bota a mão em mim. Colocou a mão é outra história. Nós vamos pro desenrolo. Só que ele nega. Ele nega. Aí agora ele está vendo aquele que ele tinha como salvador, aquele como amigo, como exemplo para os filhos. Ele olha e ele está na cruz pendurado, saindo sangue, a vida indo embora, morrendo. Cara, tem hora que a gente vem para o culto achando que Jesus já nem olha mais para a gente, né? Porque o pastor Dilson vai pegar no meu pé, o pastor Saulo vai pegar no meu pé, porque eu não estou indo. O Chequinho vai mandar mensagem, o André, se eu não for, o André vai falar, ei, por que tu não foi pro culto? Aí a gente está vindo por vir, porque a gente só está olhando e vendo Jesus morto. Morreu, eu neguei, eu pequei. Jesus está tão longe de mim agora. Isso era sexta-feira, né? Aquele atmosfera de morte, aquele clima pesado. Sábado, aquele clima pesado, aquele clima de morte. Todo mundo triste. Pô, Jesus morreu, cara. E o mais impressionante nessa história toda é que quando Jesus falava da morte dele, pastor, ele nunca parava na morte. É sim necessário que o Filho de Deus vá a Jerusalém, passe pela cruz, seja humilhado, seja transpassado, sofra humilhação, sangue, morra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Sexta-feira, olha como é que o diabo é tão sujo, pastor, que ele tira até a nossa coerência, a gente não sabe nem contar de 1 a 3. Os caras desaprenderam a contar, pastor, porque sexta estava ruim, sábado estava ruim, no domingo só estava ruim porque eles estavam olhando para o lugar errado. Aí a palavra vai dizer que eles estavam lá, todo mundo juntinho, com medo danado. Presbítero, fecha a porta, se os caras entrarem e descobrir que a gente está junto, vai que a gente morre. Aí vão as mulheres lá, cuidar do corpo de Cristo. Pô, isso é fantástico. Elas com aquele semblante abatido, triste, um clima de morte, um pesar danado. Ela chega no sepulcro, fala, ué, acredito que rolou até uma revolta santa dentro dela. Fala, pô, os caras estão de brincadeira, pô. Não é possível. Além de matar, não deixa nem o corpo aí pra gente cuidar, pelo menos. Cadê o corpo? Cadê Jesus? E isso era um domingo de manhã. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Pegaram? Domingo de manhã. Surge alguém e fala assim, por que está procurando nos mortos aquele que está vivo? Por que procuras entre os mortos aquele que já ressuscitou?
Querido, deixa eu te falar algo. Aquele que liberou uma palavra sobre a tua vida, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender sobre o que ele liberou sua vida. Só entenda o seguinte: no tempo correto, ele vai surgir na tua vida. No tempo correto, você vai ver ele na sua vida. Só permaneça e continua. E continuando a história, ele vira e fala assim: vá, avisa aos seus irmãos que eu ressuscitei. Detalhe, fala com Pedro que eu quero estar com ele. Fala com Pedro que eu quero conversar com ele. E Pedrão daquele jeito dele louco de ser. Acho que quando a Maria chegar lá para ele, fala assim: deixa eu falar para vocês. Jesus ressuscitou. Ele não está entre os mortos. Lembra da segunda parte da promessa que a gente não lembrava? Ele cumpriu, ele está vivo. Todo mundo, glória, maravilha. Ô Pedro, ele falou que quer conversar contigo. Cara, imagina Pedro, que loucura que passou na cabeça dele. Ele me avisou que eu ia negar. Eu não dei ideia. Falei que não ia, falei que nós estávamos juntos, hashtag o tempo todo. Ele morreu. Ele ressuscitou. E ele falou que quer falar comigo? Quem vai pagar o pato sou eu. Ele vai descontar tudo que ele só foi falar aqui. E Pedro volta à prática antiga. Por medo. Por insegurança. Da onde Jesus já tinha arrancado ele. Lembra? Que ele tentou a noite toda ficar pescando com a força do próprio braço e nada deu certo. O problema é que as circunstâncias da vida vêm nos afrontar. E a gente quer voltar às práticas antigas achando que o nosso braço vai responder aquilo que a gente está vivendo. E não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer por conta própria, mas tem a ver com aquilo que nós nos posicionamos diante de Jesus, porque Ele já liberou uma palavra. E Jesus desce. Pedro está lá pescando. Louvor, se quiser subir pode vir para cá. Se quiser não, vem lá cá, louvor. Sobe aqui. Jesus vai para a praia. Prepara uma fogueirinha. Bota o peixe. Assa. Prepara tudo. Deixa tudo tão bonitinho. E quando eles estão chegando próximo, Jesus vira para eles e fala assim: ei, tem peixe aí? Tem peixe aí? Quem é esse louco que está perguntando se tem peixe? Quem é esse cara que está perguntando se tem peixe? Bravo, porque não pescou nada. Aí Jesus fala para ele assim: se não tem peixe aí, eu já tenho aqui uma mesa pronta, com peixe preparado, para alimentar aquilo que você precisa. Se coloque de pé, querido. Existem duas coisas. A primeira até aqui. Eu sei, como já foi ministrado aqui nessa manhã, que tem pessoas aqui que estão com o coração apertado. Eu sei que de repente você veio aqui essa manhã achando que já não tinha mais saída para a tua vida. Eu sei que você veio aqui essa manhã olhando para você e fala: caraca, eu sou tão pecador que não sou merecedor de Jesus. Cara, como é que eu vou fazer? Eu errei, eu caí de novo. Só que o convite para você nessa manhã é Jesus falando assim, ó: pelo teu esforço você não conseguiu nada, mas existe uma mesa preparada para você nessa manhã. Existe algo preparado para saciar a tua fome. Existe algo preparado para apontar o caminho que você precisa andar. Ele não desistiu e não vai desistir de você. Ele é incapaz de não cumprir a palavra dele sobre a tua vida.
A palavra para você é: só permaneça e se posicione, porque Ele vai cumprir isso sobre a tua vida. E existe um segundo ponto nessa mensagem, porque depois disso tudo, Jesus chega para Pedro e pergunta para ele assim: Natan, tu me amas? Sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Sabe que eu te amo? Tu me ama, Pedro? Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Para ver como é que ainda estava o coração de Pedro, para saber se ele ainda era a essência dele. Porque na terceira ele volta o Pedrão louco de ser e fala: tu sabe que eu te amo. Fala: é esse Pedro aí que eu quero. Apacenta minhas ovelhas. Então, se você veio aqui essa manhã e você não é essa pessoa que está se sentindo fora do aprisco, não é essa pessoa que está se sentindo desconectada de Cristo, Deus está falando com você o seguinte: existem pessoas à sua volta que estão aguardando você manifestar aquilo que Ele colocou dentro de você. A compaixão que alcançou a tua vida é a compaixão que você precisa exalar. Aqui é bom demais. Estamos em família. Um ambiente favorável, uma atmosfera favorável. Mas a segunda-feira é que testa aquilo que a gente pegou aqui nessa manhã. É na segunda-feira, é no trabalho, é na escola, é na família, em casa, que a gente vai fazer a compaixão que Cristo derramou sobre nós exalar e alcançar aqueles que ainda de repente estão afundando ao nosso lado. Então eu não sei em qual das figuras você se encaixa, mas eu quero te convidar: feche os seus olhos. O louvor vai estar ministrando. E eu te convido: faça uma oração. Converse com o seu pai. Fala: Pai, eu me sinto fora do aprisco. Pai, com meus próprios braços eu não estou vendo resultado. Mas eu estou aqui essa manhã, Jesus. Me coloca na mesa, me dá a direção, renova minhas forças. Ou fale com Ele: Pai, tira as escamas dos meus olhos. Faça eu enxergar aqueles que o Senhor tem colocado à minha volta. Pai, faça fluir em mim aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim. Pai, porque eu quero revelar quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito sobre a minha vida. Então, querido, ore a Ele e clame a Ele, porque Ele vai te responder em nome de Jesus. Os planos que foram